Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Me chamo Sandra e eu espero que você goste do meu conteúdo que eu vou falar sobre recomeços e é sobre isso que você às vezes está precisando, está procurando na área da costura e eu vou te dar uma dica muito importante, porque eu quero realmente conversar com você que sonha em começar a costurar, mas trava logo na hora de escolher a primeira máquina, não é verdade? Por quê? Porque talvez ninguém te falou isso ainda, é só sobre comprar uma máquina. O começo também mexe com medo, insegurança, dúvida e até com a nossa confiança. Tem gente que olha aquelas máquinas lindas na internet e pensa, será que eu vou conseguir usar isso? Será que eu vou gastar dinheiro à toa? Será que eu vou aprender mesmo? E sabe o que é mais curioso? Que quase toda pessoa que hoje costura bem já teve exatamente esses mesmos pensamentos, essas mesmas dúvidas. Ninguém nasce entendendo de máquina de costura. Ninguém pega uma máquina pela primeira vez sabendo passar linha, regular ponto, trocar agulha, ou até mesmo entender tudo. Tudo começa devagar. E eu acho importante, assim, falar sobre isso, porque hoje em dia na internet mostra muito resultado, né? Mas quase ninguém mostra, assim, o começo, confuso. Quase ninguém mostra a pessoa se pesquisando mil vídeos porque não sabe qual máquina escolher. Quase ninguém mostra medo de comprar uma máquina errada. E às vezes a pessoa passa meses adiando um sonho, só porque acha que precisa saber tudo antes de começar. Gente, ninguém precisa de saber tudo, não. Mas não precisa mesmo, mas você precisa começar. Você tem que começar, porque você só precisa saber que você tem que dar início nos seus sonhos. E quando eu falo sobre escolher uma máquina, eu não estou falando só de um objeto, eu estou falando sobre dar o primeiro passo, uma coisa que talvez possa mudar a sua vida. Porque muitas mulheres começam a costurar buscando apenas aprender algo novo e acabam descobrindo assim uma renda, uma terapia, uma distração assim para a mente. E vou dizer uma coisa, até às vezes acho até sabe o quê? Uma nova profissão. Só porque antes de tudo isso existe o começo. E o começo geralmente é silencioso. E você olhando vídeos escondidas, pesquisando modelos, tentando entender a diferença entre uma máquina e outra, salvando fotos, fazendo contas, tentando imaginar qual seria o melhor para você, a melhor máquina para você. E eu sei que no meio disso tudo, que parece uma confusão enorme, porque uma pessoa que fala para comprar uma máquina cara, outra aparece para falar que você tem que ter uma industrial. Aí vem outra e diz que você não compra uma doméstica não, que doméstica não presta. Então, você fica assim, o que eu faço? Compro uma cheia de funções? Mas, gente, deixa eu te falar uma coisa muito importante. A melhor máquina para começar é a máquina que não te faz desistir. Às vezes a pessoa compra algo tão complicado no começo que perde a vontade, até mesmo de aprender. E no início, o mais importante não é a quantidade de pontos que a máquina faz, não é luxo, não é estética, não é tecnologia. O mais importante é você conseguir praticar, porque a prática é que vai fazer vai trazer segurança para você, entendeu? E tem outra coisa que eu acho assim muito importante falar. Não tenha vergonha de começar simples. Hoje em dia, parece que tudo precisa ser perfeito. Logo assim de cara, a pessoa quer começar já tendo o melhor equipamento, o melhor espaço, a melhor estrutura, mas muitas histórias começaram no simples. Muita gente começou numa mesa pequena, numa máquina básica, sem entender quase nada. E mesmo assim continuou. Porque o que faz alguém evoluir não é começar perfeito, é continuar mesmo sem saber tudo. Exatamente nessa fase.
na fase das dúvidas, sem saber qual máquina escolher, sem saber se vale a pena investir, sem saber se você realmente vai aprender. Mas eu acho que todo sonho começa assim, meio assim, começa meio assim mesmo. Começa pequeno, confuso, cheio de perguntas. Só que se você esperar o momento perfeito, talvez você nunca comece. E eu percebo que muita gente desiste antes mesmo de tentar. Não porque não tem capacidade, mas porque fica esperando sentir segurança total. E a verdade é que segurança vem depois da prática, depois dos primeiros erros, depois das primeiras tentativas, depois das primeiras descobertas. É igual aprender qualquer coisa nova na vida. No começo parece difícil, depois vai ficando familiar. E uma coisa que eu acho assim bonita na costura é que ela ensina paciência, porque você vai entendendo aos poucos, vai perdendo medo aos poucos, vai criando intimidade com a máquina aos poucos, até que aquilo que parecia impossível começa a criar vida, entendeu? Ficar natural para você. E talvez hoje você ainda esteja aí na fase de só observar. Observar também faz parte do começo. Pesquisar também faz parte. Ter dúvidas também faz parte. O importante é não abandonar uma vontade só porque ela ainda está no início. E outra coisa, não se compare com quem já está anos na frente. A internet faz parecer que todo mundo aprende rápido, mas cada pessoa tem um tempo. Tem gente que aprende em meses, outras demoram mais. E está tudo certo, porque aprender não é corrida. O importante é continuar. E talvez você nem imagine, assim, nem imagine agora, mas daqui a um tempo você pode olhar para trás e lembrar exatamente desse momento. Do momento em que você estava tentando decidir qual máquina comprar, do momento que tudo parecia difícil e perceber que foi justamente aí que sua história começou. Então, se você sonha em aprender, comece do jeito que você consegue, dentro da sua realidade, sem pressão, sem comparação, sem achar que precisa saber tudo antes, porque ninguém começa especialista. Toda pessoa que entende hoje, um dia também começou do zero. E talvez a sua primeira máquina não seja assim apenas uma máquina, talvez ela seja o começo da sua confiança, da sua independência, do seu recomeço ou até de uma fase nova na sua vida. Então, não tenha medo de começar pequeno. Grandes histórias quase sempre começam assim, pequenininhas, cheias de erros, de preocupações, de incertezas, mas elas ficam grandes também, tá bom? Gente, se vocês ficaram comigo até aqui no final, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, comente e se inscreva aí para a gente poder continuar a nossa jornada de recomeços, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.